Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 106.9 MHz, emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Sem clube, não há futebol. Notícia é esporte, é clube. A bola que rola, num papo que desenrola, num programa que deita e rola. Pra transmitir, pra consultar, pra esclarecer. No sábado, Esporte Clube. Maurício Bessa. Eu mesmo, chegando para você aqui neste sábado Esporte Clube, 15 de fevereiro de 2025. Sábado Esporte Clube está no ar nesta edição que abre praticamente aí a sexta rodada do Campeonato Paraense. Afinal de contas, vamos falar muito sobre isso aqui, além do futebol no Brasil e também no mundo. Muita informação, muito noticiário e, claro, todas as equipes do Campeonato Paraense em destaque, cada um com seu repórter durante aqui o nosso sábado Esporte Clube, para você ligado na Rádio Clube do Pará, FM 106.9 e também nas plataformas digitais. Bom, sábado Esporte Clube deste 15 de fevereiro, antes de mais nada, preciso escalar aqui todos os componentes que fazem esse programa funcionar e dar muito certo. Começando com a nossa direção de esportes, porque o sábado Esporte Clube tem o comando e a liderança dele, que vale o quanto pesa. O nosso diretor de esportes, na coordenação de esportes, Giuseppe Tomaso, direção de jornalismo é de Nonato Cavalcante, coordenação de jornalismo é de Gleidson Souza e a direção geral de Camilo Centeno. A apresentação do Sábado Esporte Clube é minha, Maurício Bessa, e hoje, na mesa de áudio, DJ Roberto Mix. O Roberto Menezes comandando os botões aqui da Rádio Clube do Pará. Lembrando para você, torcedor, se quiser participar do Sábado Esporte Clube, o telefone já está na área para você, o 30840137, 30840137. Daqui a pouquinho a gente vai liberar as linhas aí para quem quiser fazer parte aqui do Sábado Esporte Clube, porque antes de mais nada, DJ Roberto Mix, vamos para os destaques desta edição. Começando por quem joga primeiro, afinal de contas o Leão já tem duelo amanhã, o Papão joga na segunda e quem traz os destaques do Leão Azul é ele, Paulo Cacheado. Boa tarde, um grande abraço, meu querido amigo Maurício Bessa. Aí o Clube do Remo fez seu apronto hoje pela manhã. O técnico, se tiver uma dúvida, é mais ou menos ali, né? Com a entrada do Sávio, que pode ser um zagueiro pela esquerda, deixando o Reinaldo no banco e colocar o Marcelinho lá na frente, né? Para fazer aquela dobrada pela esquerda com o Sávio, porque o Remo vai ficar rápido por ali, imagina o técnico Rodrigo Santana. E ficando aí no ataque com o Viseu e o Maxwell, deixando o Ítalo para o decorrer do jogo. O Remo poderá entrar desta forma: Marcelo Rangel, Rafael Castro, William, Klaus, Reinaldo Ossávio, Cadu, Jaderson Pavani, que inclusive está pendurado com 2 amarelos, e o Marcelinho, o Maxwell, Felipe Viseu ou até mesmo o Ítalo. Jogadores daqui a pouquinho, no início da noite, estarão concentrados no Hotel Saga
Sagres. Não esquecendo que amanhã, 5 da tarde, Mangueirão, o Timão campeão do rádio com Guerreirão, com o Kaká e eu lado a lado do Leão, para transmitir com a volta do Fenômeno Azul, lotando o Mangueirão. 3 jogadores estão entregues ao DM, não tem condição de jogo. O Edson Cauã fazendo o procedimento no NASP, o Guti recuperando cirurgia no nariz e o Denner que está recuperando uma contusão na coxa. O resto, tudo em paz e o torcedor comprando o ingresso. Eu acho que vai dar mais de 15 mil torcedores amanhã. Amanhã eu vou fornecer a você, torcedor que está nos ouvindo, uma parcial antes, evidentemente, do jogo Clube do Remo e Santa Rosa, 5 da tarde deste domingo no Mangueirão. Já eu trago jogadores amanhã. Olha aí, Marcelo Rangel vai completar 50 jogos com a camisa do Clube do Remo. Ele fala na clube, como também um atacante, o Gabriel Martins. Tudo isso aqui no Sábado Esporte Clube. É com você comandando a audiência, meu amigo Maurício Bessa. Paysandu. Tem só hoje, sábado e amanhã, domingo, para arrumar um time para pegar o Independente, segunda-feira, 20 horas no Mangueirão. Diretoria reduziu o preço da cadeira, agora é 160 e não mais 200. Mas a arquibancada continua R$50. Plano de sócio não decola. E até aqui não chegou a 5 mil adimplentes. Pelo menos 2 novidades no time. Marlon pode pintar e o Martínez também. 2 novidades, vamos aguardar. Daqui a pouco, meus convidados aqui no Sábado Esporte Clube, com você, Maurício, e na jornada também. Aquele abraço, bom programa e tudo isso e muito mais do Papão aqui no som do Sábado Esporte Clube, do som da Clube. Abraço. Sábado Esporte Clube. Maurício Bessa. Valeu, Dinho Menezes, valeu, Paulo Cacheado aí com os destaques o Paulo Cacheado com o Clube do Remo e o Dinho com os destaques do Papão da Curuzu. Pontualmente às 16 horas mais 14 minutos na capital paraense, a gente dá início aqui a todo o nosso noticiário do Sábado Esporte Clube, destacando, claro, o Jornal Diário do Pará, que tem aqui o seu caderno Bola, destacando Leão em ação. Líder com folga, Remo encara o Santa Rosa no domingo e se divide entre consolidar a sua posição e continuar com os testes para a temporada. No caso do Paysandu, o destaque é pro Luca, né? O jogador de 21 anos pode ganhar mais chances no Papão. Realmente jogou muito bem no último duelo do Paysandu diante da equipe do Manaus pela Copa Verde. Chamou realmente a atenção, a tranquilidade e o bom desempenho. Ainda na capa do Bola, Flamengo e Vasco prometem um duelo de arrepiar no Campeonato Carioca. Sim, porque neste sábado teremos clássico também no futebol carioca. Isso porque às 9h45 da noite, o Vasco da Gama, do DJ Roberto Mix, do meu pai, meu também e do chefe Guilherme Guerreiro estará em campo contra o Flamengo às 9h45 no Clássico de Milhões neste sábado. É, meu amigo? Um Flamengo e Vasco num sábado 9h45. Pra galera ficar ligada. Mas dando uma passada aqui nos resultados deste sabadão, porque tem bola rolando também no Brasilzão e no mundo. Neste momento, Campeonato Paulista rolando, Ponte Preta 0, Botafogo de São Paulo também 0, o jogo tá lá nos seus 15 minutos do primeiro tempo, única partida rolando pelo Paulista neste momento. 18h30 tem Portuguesa e Corinthians e às 20h30 Red Bull Bragantino e Noroeste. São os jogos do Campeonato Paulista deste sábado. Já pelo Carioca, 18h30 tem Bangu e Madureira, Boa Vista e Botafogo às 19 horas e às 9h45 o Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco da Gama. Pelo Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Tombense jogam daqui a pouquinho, 16h30. Tombense, uma das sensações lá do Campeonato Mineiro, contra o Atlético Mineiro se juntando, equipe agora do Rony, né, o atacante paraense. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele, sobre essa contratação.
e a gente vai comentar, vou trazer uns números aqui do menino Rony, que será o camisa 33, o Cachado inclusive falou isso ainda há pouco, dentro aqui do noticiário do Roda de Samba. Talvez ele fale um pouquinho também daqui a pouco aqui dentro do Sábado Esporte Clube, mas enfim, Atlético Mineiro e Tombense às 16h30. Pelo Gaúcho, 16h30 também teremos Caxias e São José, 16h30 Ipiranga e Grêmio e Avenida e Brasil de Pelotas. Para fechar também lá pelo Gauchão, no mesmo horário tem Guarani e São Luís, Pelotas e Juventude, Internacional e Monson. Todas as partidas do Gauchão às 16h30 são os jogos em destaque pelo Brasil neste sabadão. Bom, voltando para cá, para o Campeonato Paraense, a gente tem daqui a pouquinho, 17 horas, aqui dentro, viu, do Sábado Esporte Clube. A gente vai linkar você, torcedor, com o nosso sistema Clube de Rádio, com a Rádio Clube de Marabá, para a partida entre Águia e Caeté, a abertura da 6ª rodada do Campeonato Paraense. Isso, inclusive, também é destaque aqui no nosso Caderno Bola. Campeonato, a 6ª rodada tem abertura daqui a pouco, 17 horas, no Estádiozinho de Oliveira. O duelo marca aí um momento crucial para ambas as equipes que buscam regularidade na competição. O azulão marabaense chega motivado após vencer o São Francisco por 3-2, enquanto o Índio Guerreiro tenta aí se recuperar da derrota por 1-0 para o Capitão Poço. Lembrando aí que o time da casa, o Águia de Marabá, quer aproveitar o embalo aí da última vitória para somar mais 3 pontos diante do seu torcedor e, claro, seguir brigando na parte de cima da tabela. Do outro lado, o Caeté ainda vem aí para esse confronto com uma oportunidade para tentar reagir, retomar um pouquinho o caminho das vitórias e, claro, sair de perto ali da zona de baixo deste campeonato paraense. Muita coisa ainda para rolar. E é sobre essas duas equipes que a gente vai falar agora, porque a gente vai logo de cara dar o noticiário do Águia de Marabá, que enfrenta o Caeté daqui a pouquinho, e quem traz as informações do Águia Marabaense, é claro, ele, PH. E o azulão marabaense está aí pronto para encarar a equipe do Caeté logo mais às 17 horas no estádio Zílio Oliveira. Técnico Silvio Criciúma, com o time praticamente definido, aquela dúvida no meio-campo se entra com Esdras ou com o jogador, o Murilo Gabriel, ao lado do Cucrio Germano. O certo é que lá na frente está praticamente definido. O Érico Júnior permanece no time titular, ao lado de Jonathan Bastos e também o Lucas Silva. Esses três ali na frente que vem trabalhando bem. Agora ali atrás, na zaga, Lucão e também o Matheus Baraca fazem a dupla de zaga, com o Bruno Limão na lateral direita e também na lateral esquerda o Alan Pires. Goleiro é Axel Lopes. O torcedor pagando aí R$80 nos ingressos de arquibancadas cobertas, R$30 nas arquibancadas descobertas. Esta é a divisão do preço dos ingressos que o torcedor está comprando aí, com aquela desconfiança devido à chuva que está caindo aqui no sudeste paraense. O presidente Ferreirinha ainda correndo atrás daquela situação da legalização do estádio Rosenão para o jogo contra a equipe do Fluminense aqui em Parauapebas, possivelmente. Vamos ver se o azulão vai mandar seus jogos no estádio Rosenão, já com a presença da torcida. Pelo menos 7.000 a 8.000 torcedores devem comparecer nesse jogo aí, uma vez que o preço do ingresso também deve ser um pouco mais alto, tudo porque o número de torcedores também requer aí um faturamento menor, e por isso o preço do ingresso deve ser um pouco maior. Vamos esperar aí, não é? Presidente Ferreirinha já aguardando aí o posicionamento dos laudos para serem encaminhados para a CBF e aí conseguir jogar aqui em Parauapebas. Falei do Águia, em nome de Trator Peças e serviços com toda a linha de tratores agrícolas das marcas de Ronald, Valtra, CBT, Massey Ferguson, Folha Industrial, Nova Marabá, comando de Tarcísio Marques. Aquele abraço e boa tarde, amigos do Roda de Samba. Valeu, PH. Primeiras notícias aí do Águia, daqui a pouquinho entra em campo contra o Caeté e momentos distintos, né? A partir da última rodada, a gente pode avaliar que o Águia vem de uma vitória de virada contra a equipe do São Francisco, uma vitória realmente que trouxe aí um novo ânimo para a equipe marabaense. O jogo foi lá no Ninho do Japim. São Francisco abriu o placar, depois ficou na frente de novo e o Águia respondeu e venceu de virada fora de casa. Pelo outro lado,
a gente tem um Caeté que perdeu, né, em casa, jogando em Augusto Corrêa para a equipe do Capitão Poço. Então são momentos realmente distintos. Um vence fora de casa e o outro perde em casa. E amanhã, aliás, daqui a pouquinho a gente vai ter esse duelo entre o Águia de Marabá e o Caeté aqui dentro do Sábado Esporte Clube, em colaboração aí, a transmissão da Rádio Clube de Marabá, diretamente aqui dentro do Sábado Esporte Clube. Bom, mas falando do Caeté, para a gente entender como está o lado da equipe bragantina, vai trazendo aí o noticiário do Caeté, o Danilo Augusto. Tá certo, deixa comigo. O Caeté fez 2 treinamentos em Marabá e está pronto para o jogo de daqui a pouco diante do Águia no Zinho Oliveira. A equipe ficou concentrada no local credenciado pela Federação Paraense de Futebol. Presidente Rodrigo Barata e o vice Paulo Osterni estão em Marabá para dar todo o suporte à delegação. Uma baixa por fadiga muscular, Alan Calberg foi poupado e não viajou. Túlio e Pablo são opções. Time tenta fugir da zona da degola no Parazão. O elenco quer superar as adversidades. A provável formação: Léo no gol, Rafael, Rony, Roger e Negueba, Aranha, Dil, Ângelo e Railson, Pablo e Popó. Falei do Caeté para o Sábado Esporte Clube. Valeu, Danilo Augusto. Tá aí os dois times que se enfrentarão daqui a pouquinho às 17 horas na abertura da 6ª rodada do Campeonato Paraense, chamando a atenção, claro, para classificação aí de momento, né, das duas equipes. O Águia vai entrar em campo na 6ª colocação com 7 pontos, buscando aí entrar, né, na elite, pode até dormir lá entre as 4 melhores equipes do campeonato, indo a 10 pontos, inclusive trazendo o Castanhal para a 5ª colocação e descendo todo mundo, já que o Castanhal tem 9 pontos. O Águia vencendo vai a 10 e encosta ali com Paysandu e Bragantino. Na questão do Caeté, neste momento é o 11º colocado, 3 pontos, se vencer vai a 6 e briga ali pela 8ª colocação com a equipe aliás, ultrapassa o Capitão Poço, fica ali as duas equipes com 6 pontos, mas pelo menos sai aí dessa zona incômoda entre os dois últimos, que se fosse neste momento encerrado o Campeonato Paraense, Caeté e São Francisco estariam rebaixados. Mas tem muito campeonato ainda, estamos ainda na 6ª rodada, que terá aí a sua abertura daqui a pouco com Águia e Caeté, mas amanhã tem aí rodada cheia, 4 partidas, começando por Castanhal e Tuna Luso Brasileira, amanhã 9h30 da manhã lá no Ninho do Japim, em Castanhal. Transmissão da Clube também vai estar por lá o Francisco Urbano nas reportagens e o Carlos Gaia na narração. E durante essa partida, 10 da manhã, vai ter Capitão Poço e São Francisco lá no estádio Rufinão, o Amós Silva informando tudo que está rolando por lá. E à tarde, Cametá e Bragantino lá no Parque do Bacurau, e Clube do Remo e Santa Rosa, 17 horas no Estádio Olímpico do Pará, claro, com a transmissão da campeoníssima Rádio Clube do Pará. Equipe completa para essa partida: Guilherme Guerreiro na narração, comentários de Carlos Castilho, nas reportagens Paulo Cacheado e Saulo Zaire, o Giuseppe Tomaso comandando a transmissão a partir das 3 da tarde para você, torcedor, aqui na Rádio Clube do Pará, e claro, também nas plataformas digitais e no YouTube, viu? Não esquece de ir lá, curtir e compartilhar, se inscreva no canal da Rádio Clube do Pará no YouTube. Para encerrar essa 6ª rodada, Paysandu Independente. O jogo vai acontecer na segunda-feira, 8 da noite, encerrando essa 6ª rodada. O Dinho já adiantou aí que vai ter uma baixa aí do ingresso mais caro para essa partida. A gente sabe como é que funciona. Essa diminuição aí vai com certeza ser compensada no valor do estacionamento, torcedor na bronca, muita gente nas redes sociais não concordando com certos valores, né? O próprio Dinho aí dentro do Roda de Samba falou sobre as questões aí de valores quando a equipe ainda não tá ali naquele embalo, mas a equipe do Paysandu tem essa partida muito importante contra o Independente, numa prévia aí do que pode rolar dentro desta temporada. Bom, 16 horas mais 26 minutos na Grande Belém. Vamos só deixando um abraço pra galera ligada aqui na Rádio Clube do Pará, o seu João lá no Guamá, finalzinho da Barão, comandando ali a banca dele, sempre fala comigo quando eu passo por ali. O meu avô lá no Marizal acompanhando também, o Valber, o Leandro
E o Vitor também no Marizal, só que mais pra cá, pras bandas ali próxima daquele shopping, acompanhando o Sábado Esporte Clube, todo mundo ligado. Um abraço também pra galera lá no CT Azulino, que a galera deixa o radinho ligado por lá, acompanhando o Sábado Esporte Clube também. Um abraço pro meu amigo Kleber, que é da comissão técnica da base azulina, também ligado no Sábado Esporte Clube. Bom, falando de Clube do Remo ainda, da dupla Repá, quem vai entrar em campo primeiro, no caso amanhã, o destaque do Bola é justamente isso, né? Entre a tranquilidade e a evolução. Confortável na tabela do Parazão, o Remo encara o Santa Rosa neste domingo com a motivação dupla. Primeiro, consolidar a classificação e, claro, em segundo, seguir aí com os testes na equipe. O Rodrigo Santana vem modificando bastante, o torcedor vem acompanhando isso. E a gente pode até destacar que, entre tantas mudanças do Rodrigo Santana, o Adailton é um dos jogadores que vem pedindo passagem para o time titular. Afinal de contas, é o artilheiro do time. E dentro desse contexto do que o Remo pode apresentar, né? O próprio Adailton deve ganhar uma chance e começar jogando amanhã contra a equipe do Santa Rosa. É um momento, pelo conforto do clube do Remo, na liderança do campeonato, de que o Rodrigo possa mexer, né, no elenco, fazer alguns testes, usar alguns outros jogadores que vêm tendo menos minutagens, mas podem até aparecer aí como titular. Inclusive, neste meio de semana, o clube do Remo apresentou, né, o Gabriel Martins, jogador já está pronto para jogar, viu? Já está regularizado, depois de ter o nome dele publicado no BID. O Gabriel Martins foi apresentado, né, oficialmente ontem, para ser esse novo atacante do clube do Remo, e na coletiva ele já até falou, né, sobre adaptação. Mesmo com pouco tempo no clube, ele já se disse aí pronto para entrar em campo se for chamado pelo Rodrigo. Estará aí também à disposição. Mas voltando para o Adailton, é um jogador aí que, nesse início de temporada, entre tantos jogadores, tem sido o que mais caiu na graça do torcedor azulino, e quem sabe amanhã ele pode ter aí a chance dele dentro desse plantel titular do clube do Remo. Vamos aguardar o que mais vai acontecer dentro desse cenário azulino. Bom, dando uma passada ainda nos jogos deste sabadão, nenhuma mudança neste momento, ainda só 0-0 para Ponte Preta e Botafogo. As demais partidas aí vão ter seu início às 16h30, mas tempo e espaço para a gente dar uma passada lá pela Europa, isso porque teve muita rodada por lá de vários campeonatos. Vou começar destacando o campeonato espanhol, porque por lá o Real Madrid empatou fora de casa 1-1 com o Osasuna, teve expulsão do Bellingham, jogo muito complicado pelo campeonato espanhol hoje. Osasuna 1, Real Madrid 1, Leganés 3, Alavés também 3. Seguindo os empates, Atlético de Madrid 1, Celta de Vigo também 1. E para encerrar este sábado, daqui a pouquinho às 17 horas, Villarreal e Valência. Se eu tivesse aqui pelo menos 2 contos do meu bolso, ia apostar no empate, já que todas as partidas deste sabadão estão terminando empatadas por lá, mas só porque eu ia apostar, um dos dois ia vencer. Enfim, pulando para a Inglaterra, tivemos rodada hoje também lá pela Inglaterra, com o Leicester 0, Arsenal 2, Aston Villa 1, Ipswich Town também 1, Fulham 2, Nottingham Forest 1, Manchester City 4, Newcastle 0. Manchester City se recuperando, hat-trick do Marmoush, jogador egípcio, já falei muito dele dentro das últimas do esporte, um dos destaques, né, vem do futebol alemão, ele que é egípcio, mandou muito bem lá pelo futebol alemão e está tendo a sua grande chance na equipe do Manchester City agora, aproveitando aí algumas ausências, e hoje meteu um hat-trick. Ainda no campeonato inglês, encerrado também, Southampton 1, Bournemouth 3, West Ham 0, Brentford 1, Crystal Palace 1, Everton 2. Pelo campeonato alemão, fim também da linha para Stuttgart 1, Wolfsburg 2, União Berlim 1, Borussia Mönchengladbach 2, Bochum 2, Borussia Dortmund 0 e Bayern de Leverkusen 0, Bayern de Munique também 0. Para fechar, a gente teve no campeonato francês, Olympique de Marseille 5, Saint-Étienne 1, Mônaco 5, Nantes também 1,
Toulouse e PSG jogam daqui a pouquinho às 17 horas mais 5 minutos. E se seguir a ordem, deve ser 5-1 para qualquer um dos dois aí, já que foram os placares deste sábado lá na França. Para fechar, no campeonato italiano, o Atalanta 0, Cagliari 0, o jogo já encerrou. Lazio 2, Napoli também 2. E daqui a pouquinho, 16h45, Milan e o Hellas Veronas vão também se enfrentar pelo campeonato italiano. Bom, ainda lá pela Europa, e claro, por todo o noticiário que a gente vem trazendo por aqui, mas vamos voltar e falar primeiro do Brasil, até porque o mercado da bola aqui pelo nosso Brasilzão segue bem movimentado. Eu venho trazendo durante as últimas do esporte, diariamente, um pouquinho desse balanço do mercado da bola e algumas contratações confirmadas de ontem para hoje. Como não destacar, primeiro, o Atlético Mineiro, que finalmente anunciou a contratação do Rony, jogador de 29 anos que vem do Palmeiras por 36 milhões de reais. Para quem quiser converter aí, 6 milhões de euros, porque as contratações são feitas aí baseadas em euros, mas se a gente converter para o real, vai ficar aí 36 milhões. O Rony, inclusive nas suas redes sociais ali, falou sobre isso, atualizou lá os seus números de títulos. Pra galera que quiser saber os títulos dele, tá tudo por lá, mas eu vou trazer um aparato geral aqui. Isso porque também nas redes sociais do próprio Atlético já foi divulgado até o número que o Rony vai usar, a camisa 33, Então tem essa curiosidade aí pra chegada do Rony lá no Galo. Pelo Palmeiras, de 2020 a 2025, só um recorte, viu? Isso porque antes de chegar no Palmeiras, o Rony chegou no Verdão, campeão da Copa Suruga pela equipe do Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. Ou seja, sim, e sem contar o Campeonato Paranaense. O Rony já chegou grandão lá no Palmeiras. E no Verdão, ele começou usando a camisa 11, depois ele passou a usar a 7 e depois ele usou a 10. Camisas emblemáticas do Palmeiras, inclusive. Que é quando ele chegou usando ali a 7, o Dudu não estava, depois ele passou para 11, enfim, até usar a 10, onde acabou o contrato dele. De 2020 a 2025, o Rony Rústico, pelo Palmeiras, atuou em 284 jogos, fez 70 gols, teve 36 assistências. São todos os números do Rony nesses 5 anos pelo Palmeiras. Números muito bons para um jogador que, para muito torcedor do Palmeiras hoje, principalmente para aqueles mais ingratos, entenderem o quão o Rony foi importante, porque tem muito jogador que passou pelo Palmeiras ou que até está pelo Palmeiras há pelo menos ali 2, 3 ou 4 anos que nem se aproximam desses números. Mas enfim, só de títulos, nesse período de 2020 a 25, o Rony foi campeão da Libertadores em 2020 e 2021, campeão da Recopa Sul-Americana em 2022, campeão brasileiro em 2022 e 2023, campeão da Copa do Brasil em 2020, da Supercopa do Brasil em 2023 e do Campeonato Paulista de 2020, 22, 23 e 24. O Rony tá lá desde 2020 e, com exceção de 2025, que é o ano que estamos, e 2024 ele ganhou só o Paulista, mas em todos os anos que ele esteve por lá, de 2020 a 25, ele ganhou títulos em todos os anos, menos 2025, que a gente ainda está aí. Se o Palmeiras tivesse pelo menos vencido alguns dos campeonatos importantes, já teria pelo menos disputado uma Supercopa, não foi o caso? Mas nos últimos 4 anos ele ganhou títulos em todos os anos pelo Palmeiras. Lembrando que dentro disso tudo, de todas essas temporadas do Rony, ele foi convocado para a seleção brasileira. E olha o que ele deixa no Palmeiras: maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores, 22 gols, 24º maior artilheiro da história da Libertadores, com 23, 6º brasileiro com mais gols em Libertadores, também com 23, sendo 22 só com o Palmeiras, e o brasileiro com mais assistências na Libertadores, 18. Tem a noção, Robertinho, de que o Rony é o cara que tem mais assistências na Libertadores, o brasileiro com mais assistências na Libertadores? E quantos jogadores não disputaram a Libertadores várias vezes?
Bom, seguindo, líder de assistências da Libertadores no ano de 2020, melhor atacante da Libertadores de 2020 e 21, Libertadores que o Palmeiras ganhou as duas, ou seja, ele foi o melhor atacante da Libertadores dos 2 anos em que o Palmeiras foi campeão. E sem contar que, pelo jornal É o País, em 2020, ele foi o melhor atacante da América do Sul. São essas as credenciais que o menino Rony Rústico chega já com toda essa expectativa para a equipe do Galo. Com toda essa pompa, ele chega lá no Galo com 29 anos, com a bagatela aí de 36 milhões de reais tendo o seu valor. Então, muito boa sorte para o menino Rony, que ele seja muito feliz, já que o clima não estava tão legal lá na equipe do Palmeiras. Isso muito mais por conta da equipe, que deu uma leve queda por lá, e o rendimento de todo mundo também acompanhou junto. Mas enfim, boa sorte para o Rony paraense, que estará nesta temporada na equipe do Galo. Voltando para o nosso mercado da bola, o Grêmio anunciou um pacotão de reforços. Começando pelo zagueiro Wagner Leonardo, 25 anos, que vem do Vitória, 25 milhões e 800 mil já convertidos para o real, já que a contratação dele foi de 4 milhões e 300 mil euros, que é aquele mesmo zagueiro que ano passado viralizou um vídeo dele lá no meio da torcida do Vitória, torcendo para a equipe numa das partidas onde ele estava suspenso. E agora ele foi um dos destaques do Vitória, e agora vai para a equipe do Grêmio, jogador de 25 anos. O ponta uruguaio, Cristiano Oliveira, a gente já vinha falando dele, que vem lá do Los Angeles Futebol Clube, 25 milhões e 800 mil a contratação dele, isso em reais. Também no Grêmio, o lateral esquerdo Lucas Esteves, 24 anos, que vem do Vitória de Portugal, 5 milhões e 700 mil. E o lateral Luan Cândido, de 24 anos, que vem por empréstimo do Red Bull Bragantino. São essas as contratações do Grêmio. No Botafogo, o anúncio veio para a contratação do Nathan Fernandes, que vem do Grêmio, né? Se o Grêmio trouxe uma galera, tá mandando o Nathan para lá. Jogador de 19 anos, 57 milhões. Foi aí a bagatela para ele ir pro Glorioso. Que também acertou a contratação do meia uruguaio Santiago Rodrigues, de 25 anos, que chega do New York City por 97 milhões de reais. Mais 2 contratações para o Botafogo, que está se ajustando, além do Caçapa, né, auxiliar técnico permanente, agora 2 contratações para o campo. Voltando para o Palmeiras anunciou a contratação do zagueiro Bruno Fux, de 25 anos, que chega por empréstimo em uma permuta com o Atlético, viu? Nessa troca aí. Isso porque o Atlético anunciou o lateral esquerdo Caio Paulista, outro jogador que deixa o Palmeiras e vai pro Galo. O Galo até o momento tem o Júnior Santos, que saiu do Botafogo, perdeu o Paulinho pro Palmeiras, né? Mas tem o Palmeiras e o Galo fizeram várias trocas, entre elas essa aí do Caio Paulista, que vai jogar pelo Galo, e no contraponto o Bruno Fux, que vai para a equipe do Palmeiras. Dentro dessas contratações, uma chamou muita atenção nessa janela, que foi a do Thiago Galhardo, jogador que foi anunciado oficialmente pela equipe do Santa Cruz, lá do Pernambuco. Contratação aí do centroavante Thiago Galhardo, 36 anos, jogador que vem do Fortaleza. Curiosa a contratação, isso porque não, um jogador que estava recentemente lá no Goiás, na Série B. O Thiago Galhardo sempre foi um cara que, quando quer jogar bola, ele joga, mas o problema dele realmente tem sido muito os microfones, porque ele costuma falar também demais. Mas enfim, o Santa Cruz anunciou oficialmente a contratação do Thiago Galhardo, 36 anos, vindo do Fortaleza. Tem até uns números do Thiago aqui curiosos pra gente entender o porquê que essa contratação é tão curiosa. Porque o Thiago Galhardo, em 2020, ele foi artilheiro do Brasil e também convocado para a seleção brasileira, ou seja, bola ele tinha. Entre 21 e 22 ele foi jogar a La Liga, porque ele se destacou muito no Internacional, onde ele foi o artilheiro, e o Kudê era o treinador do Inter, e depois o Kudê foi pro Celta de Vigo e levou, né, o Thiago Galhardo para lá. Quando ele teve aí o seu anúncio no Celta de Vigo, uma das contratações pedidas foi a do Thiago Galhardo. Enfim, ainda falando do Thiago, em 21 e 22 estava jogando a La Liga. Em 2022, 2023, ele recusou continuar o seu contrato com o Inter e fechou com Fortaleza. Teve uma onda por lá pelo Inter. A gente lembra que, inclusive, foi naquele período em que o Thiago, o Inter estava muito bem no campeonato e o Flamengo vinha chegando. O Thiago fez um vídeo
brincando com aquela história do cheirinho, depois o negócio desandou, o Flamengo foi campeão, enfim, o clima não ficou legal lá pela equipe do Internacional, e aí ele fechou com Fortaleza. No ano passado, ele já estava jogando a Série B pelo Goiás. A ida para o Fortaleza foi em 2023. Como o Goiás não conseguiu acesso, e o Thiago nem foi tão destaque assim por lá, um dos destaques maiores foi o Paulo Baia, principalmente no primeiro semestre, aí o Thiago não teve aí tanta valorização. E em 2025 ele vai jogar a Série D pela equipe do Santa Cruz, que tenta se reorganizar dentro do cenário do futebol. Então, essa é a carreira do Thiago Galhardo até aqui, jogador anunciado aí pela equipe do Santa Cruz, jogador de 36 anos. Ainda dentro do mercado da bola, o Cruzeiro e o Atlético Paranaense também trocaram jogadores. O zagueiro paraguaio Mateu Gamarra, de 24 anos, vai para o Cruzeiro, enquanto que o atacante Teves, não é Teves que nem o argentino, esse aqui é T-E-V-I-S, é brasileirado. O jogador de 19 anos vai pro Atlético Paranaense nessa troca. Então o Cruzeiro emprestou aí o zagueiro Mateu Gamarra, de 24 anos, para o Cruzeiro, e o Cruzeiro emprestou o Teves, de 19, para o Furacão. Lembrando, ambos por empréstimo. E o Sport encaminhou a contratação do meia português Sérgio Oliveira, de 32 anos, vindo do Olympiacos. O jogador, inclusive, disputou a Eurocopa de 2020, foi destaque no Porto por muito tempo, teve aí mais de 12 anos por lá. Pode ser mais um português, além do Gonçalo Paciência, que está por lá. Esqueci o nome, teve um lateral também que foi contratado lá para o Sport. Vai ser o terceiro português por lá. E por fim, finalmente, o Amazonas anunciou a contratação do lateral esquerdo de Guiné Equatorial, Carlos Acapo, de 31 anos, falei muito no meio da semana sobre ele. Guiné Equatorial é um país que fala português, então a língua não vai ser tão diferente aí para adaptação do Carlos Acapo, mas é uma daquelas contratações alternativas que a gente vê dentro do futebol nacional. O jogador de 31 anos, o Amazonas, inclusive, fez essa contratação sem custos. O jogador aí tem muitas passagens pela Europa, viu? Valência, Huesca, Cádiz, principalmente no futebol espanhol, e agora desembarca no Brasil e foi anunciado como contratação aí da equipe do Amazonas. Esse é o mercado da bola das últimas horas e um dos destaques também que a gente traz dentro das últimas do esporte. Bom, voltando para cá para o nosso cenário paraense, vamos agora voltar os nossos holofotes para a dupla Repá, para falar do Papão e do Leão. E quem traz as primeiras do Papão da Curuzu é ele, Dinho Menezes, com a sua primeira participação aqui dentro do Sábado Esporte Clube. Vem aí, Dinho! Aqui no Sábado Esporte Clube, para falar do Paysandu Esporte Clube, tá treinando nesse momento, amanhã finaliza, segunda-feira Mangueirão, todos os caminhos levarão você pro Mangueirão. Ingresso, a diretoria caiu na real, né? Viu que o torcedor não estava muito satisfeito com esse valor de cadeira de R$200. Aliás, eu aproveito e falo que o pessoal tem que dar uma olhada naquelas cadeiras lá da Curuzu, muita gente reclamando, mandando inclusive vídeos e fotos, né? Cadeira suja, cadeira molhada, goteira, para pedir 200 conto tem que oferecer, condição para quem sentar na cadeira, conforto, no mínimo conforto para quem ir para a cadeira, beleza? É um alerta que a gente faz aqui. Agora vai depender de como vocês, da diretoria vão receber isso aí, mas tem que, se cobra 200, tem que dar condição e conforto para o torcedor. E R$160 na segunda-feira a cadeira e R$50 a arquibancada você já compra dos postos do Paysandu Esporte Clube. Ontem as gratuidades foram distribuídas, as meias também, então esperar o momento do jogo. Concentração começa amanhã domingo tem trabalho, tudo isso, já o Luizinho Lopes vai falar aqui do microfone da Clube, aqui do Sábado Esporte Clube, e claro que ele tá vendo um pouco do que é o Campeonato Paraense, né? Campeonato Paraense, meu irmão, não é pra amador, não. Campeonato Paraense, vou te contar, rapaz. O VAR é daquele jeito, né? Quando é Copa Verde não tem uma placa publicitária, não tem uma identificação.
da competição. Eita, Norte não é com M, nossos índios não comem ninguém, agora é só hambúrguer, meu. Tô te dizendo. Argamassa, Plastimassa, genuinamente paraense, daqui é nossa, da região, cá de casa, pra construir e reformar. 37241453, chega em qualquer lugar do Brasil, hein? E também Banca do Sucesso, lá tem aquele rádio bonito, a energia solar pra você. E a senha do desconto é o Dinho me mandou aqui, pronto, fica tudo encaminhado. Luizinho, o que fazer, né? Nesse pouco tempo, segunda-feira já tem jogo, para ajustar melhor esse time do Paysandu Esporte Clube. Até a nossa forma de jogar coincide com o nível de exigência do torcedor, do tamanho da camisa, e o que nós mais trabalhamos, eu optei geralmente, quando nós chegamos em um clube, a gente organiza de trás primeiro, né? Para começar a organizar, e você vai passo a passo, mas eu vi que nós tínhamos jogadores experientes e arrisquei assumir esse protagonismo e colocar a equipe para frente, né? E nós trabalhamos algumas ações de último terço do campo, mas com poucas repetições, porque nós tínhamos que controlar o volume. Por exemplo, eu realizei um trabalho com os atletas que iniciaram, que na maioria tinha feito uma partida durante 15 minutos, né? Agora, nós realizamos no campo, tivemos uma pré-eleção, depois mostramos os vídeos. Eu acho que o jogo de posição deles deviam estar, eles estavam, só que esses mecanismos, assim, é uma responsabilidade de mim, como treinador, encontrar os caminhos do gol, independente se a equipe está abaixo ou não. Eu concordo com vocês, esse é o grande desafio, em cima disso nós vamos trabalhar, e não só isso, né? Porque nós não podemos, além de não fazer, dar muita oportunidade para o adversário, né? Nós temos que ter uma equipe consistente, de tanto buscar o gol, como reagir pós-perda, até equilibrado, mas é um grande desafio, eu concordo com você, é o que eu vou conversar internamente, o que nós podemos fazer para furar esses bloqueios. Eu, enquanto treinador, tenho que assumir essa responsabilidade para encontrar esses caminhos, queira Deus que eu consiga. Nos últimos trabalhos, uma marca nossa foi essa última linha agressiva, com variações, e nós tivemos algumas conexões que nós não tivemos êxito na terminação, então não vira uma verdade, né? E de fato a gente não conseguiu furar o bloqueio, não conseguimos fazer gol. Mas nós vamos continuar trabalhando. Queira Deus que eu tenha tempo para que a gente consiga gerar esses mecanismos aí, que a gente consiga ser mais eficaz nesse tipo de jogo. E com relação ao nível que você falou, é claro que a responsabilidade nossa é muito grande. No início dos estaduais, dos regionais, as equipes, assim, a gente tem essa pressão e a gente entende isso de questão de investimento, mas a gente também pode parabenizar o jogo que o adversário fez com relação à consistência defensiva, tanto que eles conseguiram suportar, né? Tinha ali 11 guerreiros dentro de campo dando a vida para poder fazer um bom jogo contra o Paysandu, e eles conseguiram não ser vazados, né? A gente assume a responsabilidade, que nós vamos trabalhar muito isso, mas eles dificultaram, eles não deram o espaço por dentro, não deram o rebote, preencheram muito bem a área, eles conseguiram marcar muito bem o centro do campo. Mas para que a gente possa estar melhor ordenado, para ter mais variações de jogada, a gente precisa de rotina de treino. E essa temporada, além de não ter pré-temporada, não tem semana aberta para melhorar essa qualidade de jogo. Não é desculpa, é uma realidade, e é em cima disso, eu, enquanto treinador, tenho que encontrar os melhores treinos para que dê certo, para que surta efeito. Luizinho Lopes, aqui no Sábado Esporte Clube, com você aí do outro lado, com a gente, que beleza. Novidades no time do Paysandu. Uma pode ser o Marlon, tô dizendo que pode, não tô dizendo que vai, pode ser o Marlon, e a outra novidade que eu tô achando é o Martinez ali, Martinez, o paraguaio ali no meio de campo. Pode esperar, pode aguardar. Espera. E baterias tudo para você se tornar um revendedor. É só entrar em contato pelo 32319883. Fale com o Ney, Pedro Álvares 1955, com a Avenida Dalva. Já com mais eu volto aqui no Sábado Esporte Clube. Valeu, Dinho Menezes, com as primeiras do Papão da Curuzu aqui no Sábado Esporte Clube nesse primeiro tempo. Lembrando, daqui a pouquinho a gente vai ter aí a entrada da Rádio Clube de Marabá com a transmissão de Águia de Marabá e Caeté, abrindo a 6ª rodada do Campeonato Paraense. Mas ainda falando da dupla Repá, a gente falou do Pá, agora vamos pro Rê. Isso porque quem traz as primeiras do Remo, do Leão Azul de Antônio Baiana, aqui no Sábado Esporte Clube, é ele, Paulo Cacheado.
Deixa comigo, meu querido amigo Bessa, com a minha primeira participação aqui no Sábado Esporte Clube. Bom, o Remo hoje pela manhã fez seu trabalho tranquilo no Baenão, o técnico reuniu com a rapaziada, passou vídeos, reuniões, palestra e tudo mais. O Remo tem que se ajustar cada vez mais, evoluir. O Remo que está invicto no Campeonato Paraense com 5 jogos, 13 pontos, tem um aproveitamento de 86%, mas não pode dar mole, tem que jogar sempre para convencer. O técnico tem um bom time montado e tem jogadores no banco, valorosos jogadores como o Dodô, Pedro Castro, Pedro Rocha, Alvarinho, Adailton, né? E assim você vai, vários jogadores aí que o técnico tem banco, olhar para o banco e ver que tem jogadores em condições. Mas um provável time para amanhã, eu tenho falado aqui, ele vai repetir a base daquela mesma formação que enfrentou a equipe da Tunaluso brasileira. Marcelo Rangel, Rafael Castro, William Klaus e Reinaldo, ou Sávio fazendo a função de um zagueiro pela esquerda, tá? Aí vem Cadu, Jaderson Pavani está pendurado e o Marcelinho. Aí tem Maxwell, tem Ítalo e tem Felipe Viseu. Uma outra opção que ele tem, meu caro Bessa, é deixando o Ítalo, né, como opção no banco e colocando o Marcelinho na lateral ou na ponta esquerda, né, para fazer aquele homem, como ele fez no segundo tempo do jogo passado contra a Tuna, que realmente deu certo. Dali Pixi. Todos estão com Dali Pixi. Energético Red Horse, mais energia, força física e sabor. Red Horse, adquira nos supermercados do Pará ou ligue para 982-330915. Move 10, mais conforto, segurança e rapidez. Move 10, o melhor para você. COPM, um clube para chamar de seu. Acompanhe Rádio Net do COPM. Os jogadores do Clube do Remo começam concentração no início da noite, porque o Clube do Remo tem dado todas as condições à diretoria para que os atletas possam chegar muito bem em busca da conquista deste campeonato paraense, que é importante, os jogadores já sabem disso. O goleiro Marcelo Rangel completará amanhã 50 jogos com a camisa do Clube do Remo, e é justamente com o Marcelo Rangel que eu quero falar, né, Marcelo Rangel? O que representa para você esta marca de 50 jogos com a camisa do Clube do Remo, hein, Rangel? Representa muito, um clube grandioso, uma torcida grandiosa, e você completar um número desses, né, de jogos, não é todo dia que acontece. Isso representa, né, muito trabalho também, muita seriedade, compromisso com a instituição, e graças a Deus também que nos dá a oportunidade, né, de estar trabalhando, de estar lutando aí no dia a dia pelos nossos objetivos. E eu fico muito feliz de estar atingindo essa marca de 50 jogos. Para mim é de extrema importância, estou muito feliz com isso, e que a gente possa cada vez mais dar continuidade e possa vir aí 60, 70, 80, 100 jogos, quem sabe, né? Futebol tudo é possível. Basta a gente acreditar, né, e trabalhar muito e se dedicar bastante para que as coisas venham a acontecer. Eu já falei isso com você. Você é um jogador que a gente percebe que você se adaptou aqui em Belém, você encaixou aqui no Clube do Remo, né? Parece que tem anos e anos aqui no Clube do Remo, você que tem apenas 2 anos aqui, né, Angel? O que te levou a isso? Cara, a adaptação, né? Realmente, quando a gente chegou ano passado, a gente vai conhecendo, né, a cidade, a cultura, as coisas também, fora o futebol que tem na cidade, no estado do Pará. E eu me adaptei rápido. A minha família, minha esposa gosta muito daqui, minha filha também tem crescido aqui, né? Minha filha completou ontem 2 anos, ela chegou aqui também em Belém com 10 meses. E a adaptação, ela tem sido muito legal. E quando você gosta de um local, quando você gosta da cidade, do estado
interessado, automaticamente as coisas elas fluem de uma maneira mais leve, né? E é isso que tem acontecido, juntamente, claro, com o trabalho dentro de campo, né? Nada disso seria possível, essa adaptação, se também a gente não viesse para dentro de campo e desse o nosso melhor ali, com o nosso foco, né? Concentração. Então é um todo. E quando as coisas fluem, não só dentro de campo, mas fora também, com a família bem adaptada, com a esposa feliz, com a filha, automaticamente as coisas elas tendem a fluir mais levemente. E comigo dessa forma, eu estou muito feliz aqui, tenho me adaptado, né, rapidamente. É igual você falou, é o início do segundo ano do clube, mas para mim parece que já estou aqui há muito mais tempo. O que você quer mais nesse momento, hein, Marcelo Rangel? Objetivos, né, que a gente tem, né, no ano. O que eu mais quero nesse momento é ser campeão com essa camisa. E o caminho mais curto para isso é o nosso estadual que a gente tem disputado agora, né? Claro que vem a outra competição depois, né? Que é a Copa do Brasil, mas o que eu mais quero a curto prazo é ser campeão estadual e num ano principalmente o acesso, assim como a gente teve o acesso ano passado, né? Quando a gente falava, né? A gente focava no acesso, todo mundo em cima disso. Para muitos às vezes parecia que as coisas não iam acontecer, mas a gente conseguiu, né? Graças a Deus a gente conseguiu o acesso e a gente vai falar nisso. A curto prazo o estadual, para mim, objetivo particular, e também o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou bater sempre em cima disso aqui nas coletivas, né? Internamente também a gente conversa entre nós jogadores, e quanto mais a gente colocar essa palavra acesso à Série A, acesso, a gente está trazendo e chamando uma coisa positiva. Então é isso que eu mais quero. Obrigado, Rangel, isso é importante. Já subiu para a Série B, agora é subir para a Série A com o Clube do Remo. Injecar, mecânica, tira riscos e refrigeração automática. Injecar fica na 3 de maio entre José Malché e Boaventura. Fale lá com Edilson. Prefeitura Municipal de Augusto Correia, o estádio Estrelão, mais um trabalho do prefeito Estrela Nogueira. Engel, administração Nelson Simas, o Mago da Luz. Prefeitura Municipal de Ourém, administração é do esbelto prefeito Junião. E Hospital Saúde da Mulher, dia e noite a seu lado. Eu volto logo mais com a segunda participação aqui no Sábado Esporte Clube, meu caro Maurício Bessa. Ninguém te ganha. Ninguém te ganha, Paulo Cacheado. E daqui a pouquinho vamos ver quem vai ganhar entre Águia de Marabá e Caeté, pontualmente às 16 horas mais 58 minutos, dentro aqui do nosso Sábado Esporte Clube. Agora a gente vai acompanhar a transmissão de Águia de Marabá e Caeté com a Rádio Clube de Marabá. Eu volto no intervalo com vocês. Maurício Bessa. De volta com o Sábado Esporte Clube. Neste sabadão tá aí o Campeonato Paraense com a sua primeira rodada, mas dando uma pausa e continuando aqui com o noticiário do Brasil e do Mundão da Bola, aqui neste segundo tempo do Sábado Esporte Clube, meio dividido. Tivemos ali a primeira parte, tivemos aí a partida entre Águia e Caeté na abertura da sexta rodada do Campeonato Paraense, e começamos agora o segundo tempo do Sábado Esporte Clube deste sabadão. Bom, continuando com o noticiário do Brasil e do Mundo da Bola, já que a gente deu uma pausa ali antes da transmissão, aconteceu uma queda no Campeonato Paranaense. Eu queria destacar a queda do Paraná. É isso mesmo. O Paraná subiu ano passado, jogando a segunda divisão lá do Paranaense. Para quem não lembra, o Bruno Silva, inclusive, participou desse acesso, o jogador que veio para o Clube do Remo disputar ali o finalzinho da Série C pelo Leão. Conseguiu acesso com a equipe do Paraná, que disputou o Paranaense da primeira divisão desse ano e caiu, né? O ano seguinte do acesso, o Paraná Clube está novamente rebaixado para a segunda divisão do Paranaense. Lembrando que o Paraná em 2018 estava na Série A do Brasileiro e agora vai amargar mais uma vez aí a segunda divisão estadual e vai ficar pelo menos até 2028 sem divisão. Isso porque, né? Ano que vem, 2026, vai jogar a segunda divisão, e se subir, aí em 2027 joga a primeira divisão, e se jogar a primeira divisão subindo, né, vai conseguir aí minimamente uma Série D lá em 2028, ou seja, vai
parar no tempo um pouquinho a equipe do Paraná por pelo menos 2 anos. Esse, eu digo, do destaque, né, de elite, né, vai jogar a Série B só no que vem, mas para tu imaginar aí o calendário, né, como fica. A equipe vai ficar do Paranaense ali por volta de maio, abril, quase chegando em junho. Enfim, essa é a atual situação da equipe do Paraná. Muito triste que aconteceu mais uma vez por lá, viu? Porém, tem que aprender muito aí com o mundo da bola. Organização é tudo, e o Paraná aí é prova de que uma desorganização, mesmo depois de um acesso como foi ano passado, se não organizar, não dá liga. Bom, ainda dentro do nosso noticiário, esquecendo um pouquinho a equipe do Paraná, a gente vai dar um pulo lá na Europa, porque eu queria abordar um assunto que eu venho trazendo muito aqui dentro das últimas do esporte, que é a janela de transferências, claro, e um dos nomes aí que vem rondando muito, sendo quase que uma novela, ainda bem que a do Rony acabou com um final feliz, é a do Vitor Roque. O Palmeiras segue sondando o atacante a princípio quer vir, o Barcelona não quer liberar ele para vir para o Brasil, querendo que ele ganhe um pouco mais de caixa lá pela Europa mesmo. Ele está atualmente no Barcelona, quer dizer, ele é jogador do Barcelona, mas está atualmente no Real Betis, que é uma equipe lá de Sevilha. E depois de ele ter sido titular, né, no primeiro semestre aí com a camisa do Betis, ele tá vivendo um momento aí não muito legal. Isso porque ele é alvo lá da equipe do Palmeiras, ele tá no banco aí há 3 jogos consecutivos. É isso mesmo. Só 19 anos, tá aí na sua primeira experiência na Europa, né? A sua segunda equipe, mas sua primeira experiência na Europa. Ele soma até o momento 30 jogos e 7 gols no Betis, desde que ele chegou por lá, né? Foi no mercado de transferências, ele reforçou aí a equipe de janeiro, enfim. Além dele, lá no Betis a gente tem o Antony, que começou aí surpreendente, viu? Por empréstimo, chegou lá o brasileiro. Tem o Cúcio Hernandes também, colombiano, que chegou por lá, que era o antigo alvo, inclusive, do Botafogo. E tanto o Cúcio quanto o Antony chegaram chegando, o que não foi o caso do Vitor Roque. Então, o Betis é a segunda equipe, né, do Vitor Roque lá no futebol europeu. Ele está emprestado pelo Barcelona, ele tem um vínculo com o Barça até 2031 e segue aí tentando, né, arranjar o seu espaço, né? Ele foi contratado pelo Barça em janeiro de 2024, um acordo aí de mais ou menos 74 milhões de euros, na bagatela aí de 446 milhões de reais, sem contar os bônus, os fixos, impostos, enfim. No Barcelona ele chegou até com grandes expectativas, teve um alto investimento, mas poucas oportunidades lá com o Xavi Hernandes. Com o Hans Flick, que é o atual técnico da equipe, na última pré-temporada ele não conseguiu convencer o técnico e foi emprestado. E no Barça foram 16 jogos e apenas 2 gols marcados. Até o momento no Betis, 30 jogos e 7 gols. Como ele não tem sido um jogador que caiu nas graças do torcedor, fica essa incógnita. Barça não quer que ele venha para o Brasil, quer manter ele na Europa, mas na Europa ele segue sendo reserva, né? Não tem realmente conseguido um protagonismo dentro da equipe do Real Betis, mas a gente segue acompanhando e torcendo muito pelo Vitor Roque, mas se eu sou o Barça, libere ele para o Brasil, que no Palmeiras, meu amigo, se ele encaixar na equipe do Abel Ferreira, além dele valorizar, pode manter aí a sua marca, né? Sempre marcou muitos gols pela equipe do Atlético Paranaense e sem contar a confiança, né? O jogador precisa de confiança e não é diferente com o Vitor Roque. Seguimos acompanhando essa novela, afinal de contas a janela segue aberta e o Vitor Roque não está lá, muito feliz com a equipe do Real Betis. E olha que ele chegou chegando, viu? Por lá, fez um videozinho dizendo que tá feliz de estar por lá e tudo mais, mas realmente o Cúcio Hernandes e o Antony chegando como chegaram, marcando gol, sendo destaques. O Antony inclusive marcou gol nesse meio de semana, vem chamando mais atenção e caindo na graça do torcedor. A gente sabe que o futebol é momento, mas seguimos aguardando tudo que rola por lá pela Europa, inclusive essa novela que é a novela do Vitor Roque. Bom, mudando de assunto de novela, mas ainda lá pela Espanha, uma notícia que pegou muita gente aí nesse meio de semana
ela envolve o ex-zagueiro, ex-jogador Piqué. Quem quiser pontuar ex da Shakira também vale, né? O Piqué está sendo investigado em um processo de pagamentos ilegais por um acordo da Supercopa da Espanha. É isso mesmo, a Supercopa da Espanha. Como se fosse a Copa do Brasil aqui, mas lá a Supercopa da Espanha. O que acontece? O Piqué foi convocado, para depor em uma investigação que envolve a Supercopa da Espanha e a Arábia Saudita. O processo busca esclarecer o acordo que levou às disputas aí do torneio para o país do Oriente Médio. E o Piqué, suspeito de receber pagamentos irregulares através da agência de eventos em que ele é presidente, que é a Cosmos, para facilitar as negociações quando ele ainda era jogador do Barcelona. É isso mesmo, a denúncia diz que a empresa do ex-jogador, que é essa Cosmos, teria atuado como uma intermediadora nas negociações do contrato em que receberia um bônus pelo acordo. E o Piqué foi indiciado formalmente em maio do ano passado por essas irregularidades que apontavam uma comissão anual de 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais se a gente converter aí para o real. Segundo o jornal espanhol Marca, na época do contrato, o Piqué ainda era jogador do Barcelona, time que disputava a edição da Supercopa. É isso mesmo, por isso que o imbróglio ficou maior. O depoimento do empresário está marcado para o dia 14 de março, para tentar resolver essas questões. O que pega? Supercopa da Espanha, que é um torneio, que junta aí o campeão e o vice da La Liga, e também da Copa do Rei, que eles se enfrentam aqui numa disputa. Então a Supercopa ela pega ali o campeão e o vice do Campeonato Espanhol e o campeão e o vice da Copa da Espanha. É uma Supercopa que reúne os 4. E ela é disputada na Arábia Saudita desde 2020. Com exceção de 2021, que teve aí a Andaluzia devido à pandemia, Fora isso, sempre é lá. O acordo garante que a Supercopa seja na Arábia Saudita pelo menos até a edição de 2029, em troca de 320 milhões de euros, quase 1,8 bilhão de reais, para os cofres da federação e, claro, com a promessa aí de um reinvestimento no futebol espanhol. Falar das primeiras denúncias. Em abril de 2022, o site espanhol El Confidencial publicou documentos e mensagens de áudio privadas entre o Piqué e o presidente, da Real Federação Espanhola, o Luis Rubiales, na ocasião. A matéria dizia que a instituição recebeu 40 milhões de euros por temporada por cada uma dessas 6 edições organizadas na Arábia Saudita e que, se a gente for totalizar aqui, 240 milhões de euros. Isso na cotação da época, viu? Enquanto isso, a empresa do Piqué, a Cosmos, receberia 4 milhões de euros por temporada, um total de 24 milhões de euros. O Piqué, na pessoa jogador, não poderia estar nesse meio de trâmites, e é por isso mesmo que ele está sendo investigado nesse processo de pagamentos ilegais. E claro, o noticiário também garante que os trechos expostos fazem parte de uma série de arquivos nomeados de Supercopa Files. Esses, no caso, revelariam, entre outros escândalos, de que o Piqué teve um papel decisivo nessas negociações para essa realização da Supercopa na Arábia Saudita e que recebeu aí um tratamento privilegiado por parte lá do presidente da federação, Rubiales, ao longo desse processo, por motivos não esclarecidos. E diante das denúncias, naquele momento, o Piqué se pronunciou em uma live e garantiu que não houve pagamentos irregulares. Porém, lembrando, as investigações seguem e no dia 14 de março está marcado aí esse depoimento do empresário para tentar definir se o Piqué está ou não envolvido dentro de todo este imbróglio. Vamos acompanhar tudo isso e eu vou trazendo no noticiário aqui da Rádio Clube do Pará para todo mundo acompanhar. Bom, ainda falando de noticiário lá da Europa, para a gente encerrar essa participação falando a princípio de tudo que rola lá no velho continente, aqui no Brasil a gente fala muito, sobre média de público, mas a gente esquece que também em outros cantos também tem isso. Só que lá na Europa eles se basearam em toda a Europa, aqui a gente se liga só no Brasil, até porque se a gente fosse basear aí com o público
o Brasil sempre vai liderar, justamente por ser um país aí com dimensões continentais. Então fica até não é melhor nem citar demais países que acredito que chega mais próximo das médias aqui de público, até por conta aí de ter muitas equipes, divisões, enfim, a Argentina. Fora isso, as médias de público aí na América do Sul só deve bater ali próximo do Brasil, a Argentina, deve brigar por perto aí a Colômbia, enfim, cada um aí é o seu critério. Mas se a gente basear a América do Sul toda, o Brasil sempre vai levar a melhor. É o que eu quero dizer. E lá na Europa, uma equipe tem chamado muita atenção, mas que não é nenhuma novidade, isso porque os torcedores desta equipe são muito fanáticos. E eu tô falando do Borussia Dortmund, que pode ser considerado o clube com a maior média de público da Europa. O Borussia Dortmund fechou a temporada 23-24, na temporada passada, com cerca de 81.305 torcedores em cada um dos seus jogos em casa pela Bundesliga, o que representa aí 99,9% da capacidade do estádio Signal Iduna Park. É isso mesmo, meus amigos. O Borussia Dortmund foi o clube e o único clube a ultrapassar a barreira dos 80 mil torcedores de média. O estádio, né, o Signal Iduna Park, clássico, inclusive, para quem jogou muito PlayStation, sabe que é um estádio muito acanhado, e quem acompanha jogos também vê que é um estádio bem acanhado, tem aquela muralha amarela, onde a galera levanta volta e meia por ali alguns mosaicos. Principalmente naquela temporada 2012-13, onde o Borussia chegou ali naquela final com o Bayern de Munique. A torcida realmente fez presença por ali. O estádio Signal Iduna Park esteve ocupado 100% em 17 dos 18 jogos em casa do time do Borussia Dortmund no último campeonato alemão. Só aí já diz muito. 17 jogos dos 18 que o Borussia jogou em casa, o estádio esteve com 100% de ocupação, ou seja, não cabia mais ninguém, os 80 mil fecharam lá. O levantamento é do site Stadium DB, especializado em notícias e dados sobre os estádios pelo mundo. Mais ou menos o que o Magno Fernandes faz aqui no Campeonato Paraense, quando ele baseia aí todo o estudo dele no levantamento de público e renda da maioria dos estádios. Mas lá, o DB, ele faz aí um levantamento de todos os estádios pelo mundo. O ranking foi construído aí com informações de público apenas de jogos de ligas, viu? Sem considerar essas Copas nacionais, no caso aí a Copa de cada um dos países, e também esses torneios continentais, seja a Champions League, a Liga Europa, a Conferência, enfim, nenhum desses torneios levou em consideração, porque aí também já seria demais, né? Tem muito mais espaço para o torcedor, costuma lotar mais, e isso que estão pegando só a Liga, né? Que é o padrão. Se usasse Champions League, por exemplo, a média para muitos times aumentaria, porque o interesse também é maior. Mas enfim, o ranking foi construído aí com informações de público apenas de jogos de ligas, e Alemanha, Inglaterra e Itália têm 3 representantes cada nesse top 10. Primeiro a Espanha, que conta com apenas o Real Madrid, né, entre os 10 clubes com maiores médias de público nas ligas europeias, o que não é nenhuma novidade, né? Lá na Espanha a gente tem aí realmente uma disparidade muito grande das principais equipes para as demais, né? O que chama atenção é o caso do Schalke 04, que é um dos times aí mais tradicionais da Alemanha e que é inclusive rival do Borussia Dortmund, né? Mas que na temporada aí avaliada 23-24 estava na segunda divisão e retornou para a elite nessa temporada, né? E ele aparece, viu? Quando analisamos aí os 20 melhores colocados no ranking, temos aí mais 3 clubes da Alemanha, que é o Eintracht Frankfurt, o Hamburgo e o Stuttgart. Ou seja, a galera lá na Alemanha comparece valendo. No campeonato francês, o Olympique de Marselha. Na Inglaterra, o Arsenal e o Liverpool. E o Atlético de Madrid, lá na Espanha, o Celtic da Escócia, o Benfica de Portugal e o Ajax são os demais representantes. No caso, Arsenal e Liverpool da Inglaterra, o Atlético da Espanha, o Celtic da Escócia, o Benfica de Portugal e o Ajax lá da Holanda. Então, trazendo aqui esse top 10 das maiores médias de público da temporada 2023-2024, que é essa que o Stadium DB fez o levantamento, aponta que
o top 10 maiores médias de público lá da Europa tem como líder o Borussia Dortmund, 81.305 torcedores, o Bayern de Munique, 75 mil torcedores em média, Manchester United da Inglaterra, 73.534, Inter de Milão da Itália, 72.838 e Real Madrid, 72.061. Esse é o top 5. Borussia, Bayern, Manchester United, Inter de Milão. Em sexto, Real Madrid, 72.061. Sétimo, Milan, 72.000 a média. Roma, 62.925. O West Ham da Inglaterra, sim, está na oitava colocação com uma média de 62.440. E aí o Schalke 04, o único de todos aqui que na época do levantamento estava na segunda divisão, 61.538. E o Tottenham da Inglaterra, 61.459. Esse o top 10 de maiores médias de público lá da Europa. Pra gente se basear, viu? Borussia Dortmund tem a maior média de público da Europa, isso é fato e ninguém tira. Muitos torcedores amarelos, eu inclusive sou um do Borussia Dortmund, torci muito para a equipe ser campeã contra o Real Madrid naquela ocasião, mas não deu. Mas segue o jogo e esse foi o noticiário lá dos lados do velho continente. Bom, voltando aqui para o nosso cenário do Campeonato Paraense, a gente vai dar sequência ao nosso giro pelos clubes do Parazão, falando a princípio das partidas que acontecerão amanhã, lembrando que a Águia e Caeté fizeram a abertura do Campeonato Paraense. Ainda há pouco acompanhamos aqui com o sistema Clube de Rádio, mas amanhã segue a sexta rodada logo pela manhã com Castanhal e Tunaluso Brasileira, 9h30 da manhã no CT do Castanhal, o Ninho do Japim. E quem traz o noticiário no Castanhal aqui no Sábado Esporte Clube é ele, Rosivaldo Souza. Ok, Maurício Bessa e amigos do Sábado Esporte Clube, vamos destacando aí o Castanhal, o Japim da Estrada, que espera se reencontrar com a vitória depois de 3 empates consecutivos diante do Capitão Poço lá no Rufinão, Águia de Marabá no Ninho do Japim e Santa Rosa no último sábado lá no Ipixunão. Castanhal, 9 pontos ganhos, precisa aí da vitória para sacramentar sua classificação à próxima fase do Campeonato Paraense 2025. A equipe aurinegra, que teve uma semana de muito trabalho sob o comando do professor Jairo Nascimento, que já disse escalação oficial somente minutos antes da partida. O torcedor aurinegro comprando seu ingresso antecipadamente, até hoje R$30. Amanhã, na hora do jogo, pela manhã, nas bilheterias lá do Ninho do Japim, o valor será de R$40. O time que empatou diante do Santa Rosa teve Xandão, Daelson, Vitor Becker, Renan e Jander, Levi, Samuel, Dioguinho, Bilal, Vitor Caissara e Ronald. Poderemos ter mudanças, principalmente com a volta aí do zagueiro Celson aos trabalhos durante a semana, o mesmo acontecendo com o atacante Paulo Rangel. Os laterais aí pouco treinaram durante a semana, o Daelson e também o Jander, que saíram lesionados. O Matheus Rubens e também o Gabriel Costa estão de sobreaviso. E no ataque, quem joga em Paulo Rangel ou Vitor Caissara, mas o time só será definido 1 hora antes da partida. O técnico Jairo Nascimento aí hoje pela manhã comandou um trabalho técnico lá pelo Ninho do Japim, depois aquele recreativo aí para que os jogadores pudessem se descontrair. 23 jogadores foram relacionados, concentração logo mais às 19 horas em um hotel aqui da Cidade Modelo. Tá falado sempre em nome de Castanheira Imóveis, aluguéis, venda, legalização e administração de imóveis, também representante da Caixa Econômica Federal em Castanhal, na Rua Paz de Carvalho, número 2440, no centro da Cidade Modelo. Telefone para contato é o 3721-2583. A organização é do Grande Azulino e também torcedor do Fluminense, meu amigo Pedro Castanheira. São essas as principais notícias do Japim da Estrada aqui no Sábado Esporte Clube. Aquele abraço. Beleza. Dando sequência ao nosso giro pelos clubes do Parazão, vamos falar agora da Tunaluso Brasileira, que tem esse duelo de amanhã contra a equipe do Castanhal. E para trazer
trazer o noticiário da Águia Guerreira do Souza. Vem aí, Francisco Urbano. Um abraço, boa tarde, Maurício Bessa, ouvintes sintonizados aqui no Sábado Esporte Clube. Vamos falar da Tuna Luso Brasileira, que hoje pela manhã o técnico Inácio Neto comandou treinamento para os jogadores da Tuna Luso Brasileira, o treinamento técnico e tático seguido, é claro, de recreativo, e depois o almoço e viagem da delegação com destino à cidade de Castanhal. Tudo porque a Tuna vai enfrentar amanhã, 9h30 do CT do Castanhal, o Castanhal Esporte Clube, valendo pela 6ª rodada do Campeonato Paraense 2025. E será um confronto direto, será um confronto de 6 pontos. Haja vista que o Castanhal é o 4º colocado com 9 pontos ganhos e a Tuna Luso Brasileira na 5ª colocação com 7 pontos ganhos portanto, no Campeonato Paraense 2025. Vai ser um grande jogo, sem dúvida nenhuma, valendo pela 6ª rodada do Campeonato Regional. E a Tuna vai ter uma sequência de jogar no CT do Castanhal do Japim. Tudo porque a 7ª rodada também a Tuna vai se apresentar no CT do Castanhal contra o São Francisco no sábado, dia 22, 10 da manhã, no CT do Japim da Estrada. Portanto, a Tuna joga amanhã contra o dono da casa, do CT, no caso o Castanhal, e depois retorna pela 7ª rodada. É a fase classificatória, é uma fase muito importante do Campeonato Paraense. Classificam-se 8 e a Tuna, evidentemente, quer ficar nesse bolo. F. Cardoso, Shopping da Saúde, inaugurou recentemente a 6ª loja na Avenida Padre Eutíquio 1262, no bairro de Batista Campos, ganhando, portanto, F. Cardoso, o Shopping da Saúde. Agora com 6 lojas e um diferencial de assistência técnica exclusiva. F. Cardoso trabalha com produtos de acessibilidade, ortopedia, resgate, fisioterapia, esporte, aparelhos médicos, hospitalares de saúde e bem-estar. Ao comando da dona Valda Cardoso, também do Flávio Neto, do Davis, enfim, uma grande equipe para lhe servir. Abraçando a todos que estão sintonizados aqui no programa Sábado Esporte Clube, no noticiário da Tuna Luso Brasileira, falando da F. Cardoso Shopping da Saúde. Também em nome de Brice Fucar, na 3 de maio, 876, Padre Consabá, 981-280490, na Travessa Campos Salles 674, contato com João Vitor, 982-72-76-74, reparação automotiva, lanternagem, pintura, é na Brice Fucar. E nosso tempo, né, mês de janeiro, fevereiro, março até abril, enfim, muita chuva, então você tem que fazer um check-up no seu carro para poder andar com tranquilidade na Grande Belém e fora da capital paraense, na Brice Fucar, com o Sabá e também com João Vitor. Muito bem, os confrontos entre Castanhal e Tuna Luso Brasileira, Tuna e Castanhal, 54 jogos realizados, 17 vitórias da Tuna, 62 gols marcados em favor da equipe da Elite do Norte, apenas 21 empates entre Tuna e Castanhal, 16 vitórias do Japim, sendo 63 tentos marcados em favor do Castanhal Esporte Clube. É o histórico entre Castanhal e Tuna e Castanhal. Lucão, George, Dedé, Marlo e Wesley, Renan, Cauê, Lucas Paranhos, o Jaime, Édigo e Gabriel Furtado. Foi o time que enfrentou o Remo no clássico e perdeu pelo placar de 2-0. Aliás, dos 3 clássicos, 2 diante do Paysandu e outro contra o Remo, a Tuna não conseguiu vencer os clássicos, mas tem essa possibilidade de amanhã se reabilitar diante do Castanhal. Vale ressaltar que, com toda certeza, o técnico Inácio Neto ele vai processar mudanças para o jogo de amanhã. 23 jogadores foram relacionados para essa partida importantíssima. Edsign Móveis Planejados, adesivos, banners, crachás, letras em acrílico, letras em aço, fachadas em ACM, lona impressa. Fale com Júnior Serrão, 988-5078-11. E também a Edsign trabalha com tiqueteria, confecção de ingressos para shows e jogos de futebol. Os ingressos da Tuna Luso Brasileira
Brasileira feito pela tiqueteria da Edsign, que faz para todos os clubes brasileiros também e shows em todo o território nacional. Eu falei Edsign, que tem o comando do Júnior Serrão, 988-5078-11. É a Tuna Luso Brasileira, que vale ressaltar, do caro Maurício Bessa, referente à Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira vai enfrentar o famoso Sampaio Correia. Aliás, muitos confrontos entre Sampaio e Tuna e Sampaio. Já se referindo à Copa do Brasil, o ingresso R$20 até o dia 17, portanto. Arquibancada promoção online também R$20 até o dia 17. Arquibancada segundo lote R$25, a meia em online, sistema online R$25 e também arquibancada a meia entrada R$12,50 até o dia 17. Então vamos colaborar com a Tuna, vamos ajudar a Tuna Luso Brasileira, gratuidades, idosos e tudo mais, retirada do dia 17 até 17 horas da segunda-feira. Então, alô, torcedor Cruz Maltino, vamos ajudar a Cruz de Malta de Belém do Pará. Alô, empresários portugueses, dono de hotéis, não é? Hotéis, motéis, empresa de ônibus, vamos dar um trocado aí para a Tuna Luso Brasileira. A Tuna precisa do apoio financeiro, precisa reforçar para ainda o Campeonato Paraense e o Sertão Brasileiro da Série D. Deixa eu abraçar o Didi do Belo Peso, nosso querido Didi do Belo Peso, em ação. Igor Andrade também, outro que colabora com todos, o grande vereador Igor Andrade. Orlando Reis caminhando lado a lado com o governo do estado do Pará, com o Helder Barbalho fazendo um grande trabalho PACOP. Então essa turma toda sintonizada, ligada aqui na sua Rádio Clube do Pará. A Tuna precisa ficar entre as 8 colocadas, as outras equipes, e posteriormente lutar pelo título maior do campeonato regional. Haja vista que a Tuna há muito tempo, meu caro Maurício Bessa, não leva o caneco para a Vila Olímpica, e há necessidade dessa campanha boa na primeira fase, consequentemente o título maior do Parazão 2025. Também abraçando o Arnaldo Castro, Gabriel Souza Castro e o nosso querido Rui Cabral, secretário de obras do estado do Pará, também trabalhando muito na COP30. Vem aí com sucesso absoluto, tendo à frente o governo do estado do Pará. Grande abraço, Maurício Bessa e torcedores Cruz Maltinos sintonizados, ligados aqui no Sábado Esporte Clube. Um abraço, tchau. Bom, voltando aqui para o futebol paraense, vamos falar agora do noticiário da federação, e quem traz as novidades da FPF é ele, Paulo Sérgio Pinto. Valeu, meu caro Maurício Bessa, chegando para falar da Federação Paraense de Futebol, dizer que começou hoje a 6ª rodada do campeonato com a vitória do Águia de Marabá diante do Caeté por 1-0, arbitragem do Joelson. Amanhã nós teremos Castanhal e Tuna Luso Brasileira com o Jonathan Costa Araújo. Às 10 horas tem Capitão Poço e São Francisco com Giovanni Melo de Oliveira, tem Cametá e Bragantino com Murilo Augusto Moura de Almeida, Clube do Remo e Santa Rosa com Marcos José Soares de Almeida. Na segunda-feira tem no Mangueirão, Paysandu Independente com Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho. Vai lembrar que após a 6ª rodada, as atenções voltarão para a estreia da Tuna na Copa do Brasil, e na outra semana nós teremos a volta da Copa Verde, com o Paysandu, e também a penúltima rodada do Campeonato Paraense na atual temporada. O Remo é o líder, o Paysandu é o vice, e o Águia encostou agora, tem 10 pontos também na competição. Vamos aguardar a rodada de amanhã para saber como será o meio de semana da Copa do Brasil para a Tuna Luso Brasileira com o Sampaio Corrêa. Aliás, que o árbitro é do Tocantins, o árbitro que vai apitar o jogo da Tuna pela Copa do Brasil. É o Alisson Sidney Furtado, do estado do Tocantins. O trio todo é do Tocantins para esse jogo da Tuna, que vai ser à tarde no Estádio do Souza. E depois, no outro final de semana, vamos aguardar como será a virada 7ª do Paraense, para saber quem vai ficar realmente na sequência do campeonato ou quem vai se despedir e já vai ter o rebaixamento para a 2ª divisão do ano que vem. Tá falado, Bessa? Para você
você um grande abraço, uma boa tarde, uma boa noite, um bom final de programa e um bom final de semana, Bessa. Girando o Parazão. Seguimos com o noticiário das equipes, agora para falar da partida que acontece às 10 da manhã nesse domingão, viu? Capitão Poço e São Francisco. E para trazer o noticiário da equipe da Terra da Laranja, o Capitão Poço, vem aí, Amós Silva. Aquele abraço, galera. Estamos chegando no programa Sábado Esporte Clube para falarmos do Capitão Poço. Capitão Poço que fechou a semana treinando para enfrentar o São Francisco amanhã às 10 da manhã no Rufinão. Hoje é o último dia para comprar o ingresso a R$20. Amanhã o amigo torcedor do Capitão Poço vai comprar o ingresso a partir de R$30. Amanhã 10 da manhã a bola rola para Capitão Poço e o Leão Santareno, e você vai acompanhar esse jogo ouvindo a Rádio Clube de Belém do Pará. E o técnico Rogerinho Gameleira fala do que espera desta partida de amanhã. É um jogo muito duro, né? Um jogo que vai exigir muito nos meus jogadores. É uma equipe muito bem treinada pelo Samuel, mas a gente trabalhou em cima do aspecto negativo do último jogo e o aspecto também positivo, e para que a gente possa fazer um bom jogo e conseguir os 3 pontos necessários. Que os 3 pontos necessários a gente já sai do descenso, né? E sai da zona de rebaixamento também. É isso que a gente está trabalhando com esse objetivo, na realidade. Tá aí. Então, o Rogerinho Gameleira falando aqui no microfone da Clube, se vencer o jogo, já não cai mais, certo? Permanece na elite do futebol paraense para 2026. Eu falei do Capitão Poço, Amós Silva para o programa Sábado Esporte Clube. Adversário do Capitão Poço amanhã, o São Francisco Leão Santareno. Precisa se recuperar, é o lanterninha desse campeonato paraense e precisa realmente de reabilitação. Vamos ver se amanhã eles se recuperam. Quem traz o noticiário do São Francisco aqui no Sábado Esporte Clube é ele, Peninha Povão. Um grande abraço a todos acompanhando a Clube do Pará. Vamos falar do São Francisco Leão Azul Santareno, que fez mais um trabalho hoje pela manhã no CT da Desportiva. Você viu como o treinamento apronto para o jogo de amanhã às 10 horas no estádio Rufinão contra a equipe do Capitão Poço. Jogo importante para a equipe do Leão Azul Santareno. Após o término do treinamento, o almoço para os jogadores e a viagem para Capitão Poço para o jogo de amanhã. 22 jogadores foram relacionados: Afonso, Renan Dantas, Andrei, o Brendo, Léo Rosa, Jack Chan, Luiz Felipe, Marquinhos, Paulão, Everton, Jaquinha, o Camilo, Juan Pitbull, Gustavo, Ronald, o Johnny, que entra pela primeira vez na relação, já está regularizado, o Tássio, que também está regularizado, o Pedro Henrique, que é o Peu, o Emerson, o Leilton Tracuateua, o Jonatas Braz e o Sábio. Esses jogadores relacionados para o jogo de amanhã contra a equipe do Capitão Poço. O jogo começa às 10 horas. O professor disse que somente amanhã que ele vai definir a onzena. Ele tem ainda dúvidas, né? Quanto à entrada de mais um atacante, esse jogador para acompanhar Luiz Henrique, aliás, o Pedro Henrique no ataque, então ainda não está definido o companheiro dele no ataque. Mas o time provável deve ser Afonso, Léo Rosa, Daniel, Paulão e Juan Pitbull, Camilo, Luiz Felipe, Emerson e Ronald, o Pedro Henrique, e aí tem a vaga pro Jack Chan, pro Atos, pro Marquinhos, pro Brendo, para esses jogadores que estão chegando agora, como é o caso do Tássio, que também pode compor o setor de meio campo. Então a gente está nessa expectativa ver qual a formação que o professor vai mandar a campo, tá bom? São as principais informações do Leão Azul de Santarém. Beleza. Seguindo o nosso giro pelos clubes do Parazão, vamos continuar falando sobre a rodada de amanhã. Isso
porque 17 horas, no mesmo horário aí de Clube do Remo e Independente, a gente vai ter Cametá e Bragantino, direto lá da cidade de Cametá, tudo preparado para este duelo que acontece no Parque do Bacurau às 17 horas. E para falar da equipe do Cametá, vem aí o repórter Flávio de Moura. Alô, amigos do programa Sábado Esporte Clube, que tenhamos um final de semana abençoado. Vamos às notícias do Cametá, o Mapará Elétrico, que neste sábado nublado, na terra dos Romualdos, realizará um treino recreativo a partir das 16h30, com o objetivo de movimentar a equipe que enfrentará o Bragantino neste domingo, às 17 horas, no Parque do Bacurau. Bragantino que já se encontra em Cametá. O técnico Rodrigo Reis trabalha na formatação do esquema que utilizará contra o Bragantino. Se utilizará o 4-3-3 ou ainda o 5-3-2, dando maior liberdade para os alas subirem ao ataque. Escalação da onzena titular só 30 minutos antes da partida. No entanto, acreditamos que o mesmo mandará a campo a seguinte formação: João Manuel, Nininho, Márcio Magrão e Luciano Taboca, Dudu, Clóvis e Júlisson, Leleu, GTA e Robert Bebê, devendo mexer na equipe no decorrer da partida com as entradas do Tite, do jovem Papic, que se recuperou do departamento médico, e Neverton. O jogo deste domingo é crucial para as pretensões do Cametá no campeonato, se levarmos em consideração que os próximos jogos do Cametá serão contra o Castanhal fora de seus domínios e contra o Clube do Remo, encerrando sua participação jogando em casa. Conversando com o técnico Rodrigo Reis sobre o fato do Cametá nunca ter sido derrotado pelo Bragantino, o mesmo falou que hoje é uma outra situação. O Bragantino é um dos postulantes a uma das vagas na tabela de classificação, onde está muito bem colocado, mas que o Cametá, jogando em seus domínios, deve ser sempre protagonista do espetáculo. Os ingressos para essa partida estão sendo vendidos no Parque do Bacurau desde ontem, ao preço de R$20, e o fluxo de torcedores está dentro das expectativas do Mapará. Portanto, teremos futebol e carnaval neste domingo na terra do Mapará. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Cametá, governo Vitor Cassiano e Enio de Carvalho, de Cametá, Flávio de Moura para o programa Sábado Esporte Clube. Seguindo o Sábado Esporte Clube aqui com o noticiário das equipes paraenses. O Bragantino tem o Cametá amanhã lá no Parque do Bacurau, e para trazer aí o noticiário do Tubarão do Caeté, é ele quem traz o noticiário, Danilo Augusto. Tá certo, neste Sábado Esporte Clube eu destaco o Bragantino. Eu sempre trago as notícias do Tubarão do Caeté. A delegação chegou no início da noite de ontem a Cametá. A equipe passou direto para o hotel credenciado pela Federação Paraense de Futebol. Hoje pela manhã, o técnico Robson Melo comandou uma atividade leve para os jogadores. O Tubarão vai motivado para mais um desafio no Campeonato Paraense. Agora, fora de casa, nesta sexta rodada, o Bragantino enfrenta o Cametá, e há um tabu no histórico de confrontos entre as duas equipes. Em 3 partidas, o Bragantino nunca ganhou do Cametá. 3 vitórias do Mapará. Depois desta atividade matinal, os jogadores voltaram para o hotel, a programação seguiu normalmente e logo mais acontece a preleção do Robson Melo em uma sala do hotel onde a delegação está concentrada. Repouso a partir das 22 horas. Amanhã a delegação sai para o estádio a partir das 3h15 da tarde. Para motivar o grupo, a diretoria do Bragantino pagou nos últimos dias os salários do mês de janeiro. Comissão técnica, funcionários, colaboradores e jogadores receberam seus vencimentos. A provável formação para o jogo deste domingo às 17 horas no Parque do Bacurau: Vinícius no gol, Ramon, Douglas, Ian e Hércules, Jefferson, Giovanni, Nilcinho e Ed Kleber, Vander e Canga. Informações do Bragantino, a força do interior para o Sábado Esporte Clube.
Dando sequência aqui ao Sábado Esporte Clube, uma pausa rapidinho dentro do nosso noticiário do estado pra gente falar sobre as informações da Confederação Brasileira de Futebol, e quem traz o noticiário da CBF é ele, meu ídolo. Alô, Maurício Bessa, alô, amigos da clube, e tem bola rolando agora à noite aqui no Campeonato Carioca em Bacaxá, distrito de Saquarema, região dos Lagos. Nós temos o jogo entre Boa Vista e Botafogo, só a vitória interessa ao Botafogo. E pela manhã o presidente do Tribunal de Justiça da Federação do Rio, ele acatou um pedido da Procuradoria e suspendeu preventivamente o lateral esquerdo Alex Telles, o zagueiro Alexander Barbosa, que estavam envolvidos na briga lá com o pessoal do Flamengo depois do clássico de quarta-feira, e do Flamengo o zagueiro Cleiton, que desferiu um soco no rosto do zagueiro botafoguense, também está suspenso por 30 dias, além do árbitro de vídeo. E às 9h45, muito aguardado, clássico entre as equipes do Flamengo e também do Vasco da Gama. Vasco não vence há 3 jogos, Flamengo vem de vitória no clássico. A tendência é o Flamengo jogar com Rossi no gol, Wesley, o Danilo, Léo Pereira e Varela, Alan, Eric Pulgar e Plata, na frente Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael. Pode ser essa a escalação rubro-negra do técnico Felipe Luiz. Vamos saber uma hora antes no Maracanã. Pelo lado do Vasco da Gama, o time não sabe o que é vencer a 3 jogos, precisa da vitória para chegar a 17 pontos, igual o Flamengo, e seguir brigando por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. O técnico Fábio Carilli pode escalar Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique e João Vitor. Aí ele não tem o Lucas Oliveira, pode ser o Lucas Freitas ou a estreia do Maurício Lemos, que veio do Atlético Mineiro, Lucas Piton na lateral esquerda, e ele pode povoar o meio-campo com vários volantes. O Hugo Moura, porque o Jair tem um incômodo muscular, também o Matheus Carvalho, o Tietê e Paulinho, e lá na frente o Felipe Coutinho e o Pablo Ferretti. Pode ser assim a escalação vascaína para hoje à noite no Maracanã. A última parcial apontavam 30 mil ingressos vendidos, expectativa que o Maracanã receba público na casa dos 40 mil. Tá certo, Bessa? É com você na clube. Beleza, girando o parazão, seguindo com o noticiário das equipes do Campeonato Paraense. Vamos falar sobre o adversário do Papão no domingo. Isso porque o Independente vem para jogar no Estádio Olímpico do Pará, tentando buscar aí mais alguns pontinhos dentro desse campeonato. E quem traz o noticiário do Independente é ele, Jorge Barros. Olá, amigo da clube, é o Galo chegando para o Sábado Esporte Clube, meu amigo. Hoje pela manhã a turma já trabalhou, treinou, almoçou e já está na estrada, rumo à capital paraense, mesmo porque segunda-feira tem um jogo contra o Paysandu no Mangueirão, 6ª rodada. Galo que precisa ir, meu amigo, somar pontos fora de casa para que possa realmente sair dessa situação incômoda que encontra-se na classificação geral do Campeonato Paraense. Portanto, em busca aí de até mesmo desse ponto, o técnico Gilberto Pereira, que chegou agora, né, há pouco tempo, apenas com 3 treinos, e já modificou, já deu uma chacoalhada, deu um ânimo, levantou o astral da turma, né, mesmo porque 3 derrotas consecutivas, né, e acabou que realmente o Independente aí ficando numa situação complicada. 2 jogadores não jogam, que é o Naná, volante, como também o Carlinhos, lateral direito, estão suspensos aí pelo 3º cartão amarelo. Outra baixa foi o atacante Valdir, que buscou, né, arrumou as malas e se mandou, né, pro River do Piauí, recebeu o contrato
pagou a multa rescisória e com isso já está tudo acertado com o Independente. Outro que também seria a dúvida, o Jonathan Bala, que acabou realmente perdendo o seu pai, né? Seu pai veio a óbito essa semana e com isso não deu tempo de viajar, mesmo porque na sua cidade teria que ir de avião para que pudesse chegar no velório, né? Sepultamento também do seu pai, mas não daria tempo e preferiu ficar em Tucuruí mesmo e acompanhar exatamente o Independente, né? O Galo deu todo o suporte para o jogador, para o atleta, né? Também principalmente com o psicólogo, né? Também aí a disponibilidade de passagem, de avião, de ônibus, mas ele não quis, porque não daria realmente tempo. Tem medo de andar de avião, meu amigo, nosso amigo Jonathan Bala, e portanto prefiro ficar e deve jogar amanhã, deve ir pro jogo segunda-feira, quer dizer, contra o Paysandu. Portanto, o técnico Gilberto Pereira trabalhou de forma aí praticamente totalmente diferenciada e formou teve a seguinte formação, do Diego no gol, permanece o Dida, embora o Dida esteja retornando, mas permanece o Diego, isso é opção do treinador de goleiro, do Leandro Flávio. Na lateral direita o Jonas, os dois zagueiros Pietro e também o Marquinhos, na lateral esquerda o Pinho, aí entra o do Santos, como também aí o Gulli, compondo o meio campo aí com o Bruno, e já no ataque o Jonathan Bala, o Pedro Gabriel pode entrar justamente aí com o Davi Marinho aí no ataque, essa seria a opção. Ali tem ainda também o Diego, né? Também o Diego e o Marcão, que chegou também de Cuiabá, realmente estava por lá e já está no bid, centroavante, chegou também, poderá também ter essa opção aí no ataque, o treinador Gilberto Pereira. Portanto, informações do Galo de Tucuruí para o Sábado Esporte Clube. Amanhã tem mais e segunda-feira tem Galo Elétrico contra o Paysandu. Aquele abraço, gente. Beleza. Dando sequência aqui ao nosso noticiário, a gente vai agora para as últimas do Papão da Curuzu, que é o adversário do Independente na próxima segunda-feira. E com as últimas do Papão, vem aí Dinho Menezes. Reta final, Maurício, aqui no Sábado Esporte Clube. Amanhã ainda tem treinamento. Teve hoje, ontem o trabalho foi na Curuzu, na representação, trabalho leve. E agora é trabalhar mais em alternativas, repertório, para surpreender o adversário, porque toda vez que o adversário chegar e se posicionar e o Paysandu jogar a bola só na área, por alto, vai ser complicado. Então o Paysandu tem que começar a trabalhar outras alternativas, pelo meio, trabalhando por baixo, chegando por baixo, não por cima. Por cima fica muito complicado. Olha, o Pedro Del Valle pode dar lugar para o Marlon, e de repente pode surgir também na zaga o Martínez ao lado do Quintana nessa partida desse jogo aí contra o Independente, o Galo Elétrico, que não vem muito bem não na competição. Então agora a confirmação a partir amanhã a confirmação antes da concentração para os jogadores no estádio da Curuzu do 7 Estrelas de Belém. Mangueirão, o último jogo que o Paysandu fez no Mangueirão foi contra a Tuna Luz Brasileira no Super Grão Pará, do Super Grão Pará. Então vai estar de volta o Paysandu Esporte Clube, o Papão da Curuzu, no Estádio Olímpico nessa temporada de 2025, é o segundo jogo do Paysandu no Mangueirão. Em nome de Argamassa Platimassa, genuinamente paraense, daqui é nossa, da região, cá de casa, para construir e reformar melhor não há em Argamassa, essa daí é diferenciada. E você, tá querendo representar, revender baterias tudo? Então olha, baterias para carro, moto, jet ski, bicicleta, máquinas pesadas, geradores, ônibus, caminhões, carro de passeio, baterias tudo. Você instala e esquece, primeiramente, é só ligar e falar com o Ney no 3231-983, 3231-9183, Pedro Álvares 1955, com a Avenida Dalva. E Banca do Sucesso, lá tem tudo pro seu salão de beleza, pra sua barbearia, tem um secador, tem a chapinha, tem tudo, tem a escova, tudo que você precisa. E também tem tudo pro seu escritório, papel A4, impressoras, o que você imaginar, caneta, lápis, tudo. E também o rádio energia solar. É só
você chegar e procurar a maranhense, a Dalva Maria Solange, o Valmir, e a senha pro descontão. O Dinho me mandou aqui, pronto, tá fechado, tudo resolvido, tudo pai d'égua, tudo lindo. Não esqueça, R$50 uma arquibancada e 160 uma cadeira, 160 uma cadeira. A diretoria viu que tem que baixar porque o time ainda não passou essa confiança pro torcedor, a verdade é essa. Então tem que ir na manha do Aranha. Depois que conquistar o torcedor, aí sim, aí a história muda, aí a história é diferenciada. Não tem nada de cota de 5 milhões da Copa do Brasil, rapaz. Galera viaja pesado, ainda tem nego que embarca. Vou falar uma coisa, ainda tem nego que embarca, enfim. Olha, quem trabalha com o Luizinho Lopes é o ex-goleiro Robson, né? Passou pelo Paysandu, veio na época ele tinha vindo do Santos, agora ele é auxiliar técnico do Luizinho Lopes no Paysandu Esporte Clube. Aliás, no Vila Nova ele já trabalhava com o Luizinho como auxiliar técnico do Paysandu Esporte Clube. Agora ele está de volta à Cidade do Lobo, mas como auxiliar técnico do Luizinho no Paysandu Esporte Clube, no Papão da Curuzu. Rapaziada, segue trabalhando no gramado. Pra mim, sério, o gramado não é toda essa coisa ruim. Eu acho que a galera tem que também se doar e fazer um pouco mais pelo Paysandu Esporte Clube. Eu fico por aqui e volto na programação do Timaço. Abraço, Maurício Bessa. Beleza, Dinho. Pra encerrar aqui o nosso noticiário das equipes que vão enfrentar aí a dupla Repá. Agora a gente vai falar sobre o Santa Rosa, que é o adversário do Leão amanhã, 17 horas no Estádio Olímpico. E quem traz o noticiário do Santinha é ele, Marinaldo Barbosa. Alô, amigos ligados na programação esportiva da Rádio Clube, chegando com as notícias do Santa Rosa, que esta semana fez todo o seu trabalho visando o jogo contra o Remo neste domingo na capital paraense. O Santa Rosa chegou na segunda-feira em Belém e treinou durante a semana, utilizando os campos do Seju e também o CT do Paysandu Esporte Clube. Tiago Eduardo, técnico do Santinha, vem trabalhando a motivação do elenco para esse jogo importante deste domingo às 17 horas no Mangueirão, pela 6ª rodada do Campeonato Paraense. Torcedores de Ipixuna do Pará, durante a semana, se mobilizaram para fazer algumas caravanas que vão estar neste domingo incentivando a equipe do Santa Rosa nesse jogo diante do Clube do Remo. A equipe do Santa Rosa, que vem de 2 bons resultados, venceu o Paysandu e empatou com o Castanhal. Então a equipe vem de 2 resultados positivos e vai em busca de pontuar diante do Leão Azul Paraense. Provável escalação para começar o jogo de amanhã: Fernando, Christian, Diego Macedo, Davi, João Vitor, Otávio, Yuri, Ameixa e Adalto, Flavinho e Pecel, mas a confirmação dos 11 para iniciar a partida contra o Leão Azul Paraense somente será anunciada momentos antes do jogo. Falei do Santa Rosa em nome de Sandro Autopeças, Estradão Peças e Serviços, Estradão Auto Center, peças para automóveis, caminhões, ônibus, caminhonetes e vans. É só falar com Sandro Carvalho em Paragominas. De Ipixuna do Pará, com notícias do Santa Rosa, Marinaldo Barbosa para o Sábado Esporte Clube. Beleza. Pra fechar o nosso Sábado Esporte Clube de noticiários neste sabadão, vem aí o Paulo Cacheado com as últimas do Leão. Beleza, meu caro Maurício Bessa, de volta aqui no programa Sábado Esporte Clube, véspera do jogo do Clube do Remo. O Leão, que tem aproveitamento de 86%, são 5 jogos realizados, 13 pontos, invicto Leão Azul Paraense. Faltam 3 jogos para encerrar a primeira fase do Campeonato Paraense. E o Remo joga amanhã, 5 da tarde, Mangueirão, com a transmissão do Guilherme Guerreiro, que vale quanto pesa, o Bola de Ouro Carlos Castilho, e eu, como sempre, lado a lado do Leão. Remo joga amanhã contra a equipe do Santa Rosa, do dia 23, domingo, contra o Paysandu. Lá vem Repá por aí. Aliás, será o primeiro Repá do técnico Rodrigo Santana. E no dia 1º, vamos até Cametá, no Parque do Bacurau,
enfrentar a equipe do Cametá. Então são 3 jogos que faltam para a primeira fase de classificação. Dali Pixi, todos estão com Dali Pixi, o fenômeno azul. Quer Dali Pixi energético Red Horse, mais energia, força física e sabor. Red Horse você adquire nos supermercados do Pará ou ligue para 982330915. Move 10, mais conforto, segurança e rapidez. Move 10, o melhor para você. COPM, um clube para chamar de seu. O clube do Remo que contratou o Gabriel Martins, atacante que estava no mundo árabe, carioca, 23 anos de idade, menino de Xerém. Gabriel, você volta para o Brasil tentando, né, novamente um lugar ao sol, e já está aqui no Clube do Remo em Belém. Às vezes muita chuva, tem que se adaptar, não é isso, Gabriel? Tentando me readaptar, né, ao futebol brasileiro, o mais rápido possível, a cidade, o lugar, o ambiente também, né, porque tem um pouquinho de chuva, então tá sendo maravilhoso essa primeira semana aqui em Belém. Pode falar um pouco das suas características dentro de campo? Eu sou um velocista, né? Jogo pelas beiradas, também faço um segundo atacante. Eu gosto do confronto no 1 para 1. Sou um driblador também e vou procurar ajudar meus companheiros de ataque. Como foi esse seu primeiro contato com o elenco e comissão técnica? Todos me receberam muito bem, é um elenco muito qualificado e todo mundo me deu um toque, uma atenção, todo mundo me acolheu aqui dentro do grupo e estou bem feliz com o grupo que eu vou trabalhar daqui para frente. Você já está apto para jogar domingo e fazer sua estreia? Essa semana foi muito de adaptação, né, ao futebol, e estou procurando melhorar em todas as questões para estar o mais rápido possível dentro de campo. Muito obrigado, tá aí a presença do atacante Gabriel. Aliás, que o nome dele já está no BID, já está legalizado. Se o técnico quiser, pode levar o jogador, né? Vamos aguardar aí, porque a relação de jogadores que concentram, ela não é divulgada mais no Clube do Remo. Aí o repórter tem que ter a sua perspicácia, né, para informar você aqui. Mas o time do Clube do Remo, eu já falei, Marcelo Rangel, que amanhã vai completar 50 jogos com a camisa do Clube do Remo. Vocês viram o que ele falou aí, né? Se adaptou em Belém com a família, subiu com o Clube do Remo para a Série B, agora quer subir para a Série A do futebol brasileiro, o bom goleiro Marcelo Rangel. Então, o time provável, Marcelo Rangel, Rafael Castro, William Klaus, Reinaldo Ossávio, o Cadu, Jaderson Pavani, que está pendurados com 2 amarelos, e o Marcelinho, que pode fazer aquela função, aquela dobrada pela esquerda ali com o Sávio. Lá na frente tem o Maxwell, o Ítalo ou não e Felipe Viseu. Deixa eu abraçar a dona Sandra, o Paulinho, a namorada do Paulinho, a Eloim, a namorada do Paulinho, a dona Sandra, muito legal, ouvindo a Clube. Amanhã estarei inclusive com a dona Sandra lá na missa da Santinha, e a Socorro Cacheado também, que estará torcendo pelo Leão amanhã no Mangueirão, com a presença do Timão, campeão do rádio, o Timão campeão ao comando do Guerreirão. Injecar, mecânica tira riscos e refrigeração automotiva, fica na 3 de maio, entre José Malché e Boa Ventura. Fale lá com Edilson. Engel, administração, Dr. Nelson Simas, o Mago da Luz. Prefeitura Municipal de Augusto Correia, o estádio moderno, Estrelão, mais um trabalho do prefeito, o nosso Estrela Nogueira. Hospital Saúde da Mulher, dia e noite a seu lado. Prefeitura Municipal de Orem, administração é do prefeito Esbelto Junião. Daqui a pouquinho eu volto aqui na Clube com a minha participação final aqui no programa Sábado Esporte Clube, meu caro Maurício Bessa. Égua, ninguém te ganha, Bessa. O Leão
Leão quer sucesso neste Parazão e muito mais na Copa do Brasil, dia 26, lá em Boa Vista, contra a equipe do Gás. Jorjão da Pedreira, torcedor azulino. Alô, Jorjão, um grande abraço, você que está ligado na Clube. Chega a mensagem agora pra nós aqui. É o Clube do Remo, o filho da glória e do triunfo, aqui no sábado, Esporte Clube, meu caro Maurício Bessa. Beleza, valeu, Paulo Cacheado. Tá aí todo o giro do futebol paraense aqui dentro do Sábado Esporte Clube. Vamos chegando aqui ao final do programa nesta edição de hoje, 15 de fevereiro de 2025. Agradecendo a todo mundo que esteve com a gente aqui na audiência da Rádio Clube do Pará, FM 106.9. Lembrando pra galera, amanhã já tem futebol desde cedo, hein? Vamos desde 9 da manhã já trazendo pra você Castanhal e Tunaluso Brasileira, junto lá com os nossos companheiros Francisco Urbano e também o Carlos Gaia na narração. Partida que acontece às 9h30, abertura 9 horas aqui na Rádio Clube do Pará 106.9 para você, Castanhal e Tunaluso, e também os informes no mesmo horário, né? Já porque 10 horas da manhã a gente tem no Rufinão, Capitão Poço e São Francisco, o Amós Silva trazendo tudo o que tá rolando por lá. 3 da tarde começa o nosso futebol total aqui na Rádio Clube do Pará, mas lembrando que a gente vai ter ali no meio tempo o Paulo Sérgio Pinto também trazendo o Gastando a Bola, e na sequência o futebol total da Rádio Clube do Pará a partir das 3 da tarde com o Clube do Remo e Santa Rosa, narração de Guilherme Guerreiro, comentários de Carlos Castilho, reportagens de Paulo Cacheado e Saulo Zaire, Giuseppe Tomaso abrindo a transmissão a partir das 3 da tarde. A gente conta com a sua audiência tanto aqui na FM 106.9 quanto nas plataformas digitais e no YouTube da Rádio Clube do Pará. Não se esquece, se inscreve, deixa o curtir, compartilhe também a transmissão, acompanhe por onde você quiser e deixando também o seu comentário por lá. Aqui o Sábado Esporte Clube vai chegando ao fim. Agradecendo a todo mundo pela audiência, estaremos de volta aí no meio da semana, provavelmente na próxima terça, dentro das últimas do esporte. O Sábado Esporte Clube fica por aqui. Uma boa noite para todo mundo e até uma próxima.